Bom dia! Bom dia, bom dia! Hoje é terça-feira, estamos na reta final do nosso desafio, 30º dia! Uau! 30º capítulo de Provérbios e nós estamos aqui firme, forte e perseverantes. Gratidão por vocês estarem me acompanhando, por vocês me incentivarem. 30 dias passou que eu acho que a gente nem percebeu. Foi tão rápido, né? Foi tão gostoso ao mesmo tempo. Está sendo, porque ainda não acabou. Amanhã é o último dia. Mas são 30 dias que a gente veio falando sobre sabedoria, 30 dias que a gente vem mudando a nossa mentalidade, a forma como a gente pensa, a forma como a gente age, e são 30 dias edificantes na nossa vida. Deus tem nos usado a mim, usado a você, para compartilharmos umas com as outras, uns com os outros, a respeito daquilo que Ele tem feito na nossa vida. Então, muito obrigada, gratidão por vocês estarem aqui, pelos testemunhos de vocês, pelas falas de vocês. Enfim, gente, os planos de Deus a gente não conhece, mas quando a gente coloca o pé e estamos alinhados com o propósito de Deus, Ele coloca o caminho. Então, o nosso caminho está sendo trilhado. E hoje, melhor do que ontem. No 30º dia, não é Salomão que vem conversar com a gente. No 30º capítulo de Provérbios foi escrito por Agur. E ele vem dizer aquilo que ele aprendeu a respeito do que Salomão ensinou, né? Conta-se que Agur era filho de Jaque, tá aqui ó. Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Já que era também um homem importante em Israel, importante no reino. E Agur vem contar os ditados dele a respeito da sabedoria, a respeito dos dizeres de Salomão. E hoje você vai perceber que vai ter um pouquinho de cada coisa que Salomão já disse, mas Agur nos traz de uma forma um pouco diferenciada. E eu já vou começar aqui pelo versículo. Eu vou voltar, tá? Vocês vão entender. No versículo 8, Agur diz assim, ó: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Agur está falando que ele não quer ser pobre nem ele quer ser rico. Ele quer só ter o necessário. De quem que Agur agora aqui neste momento está falando? De quem? De quem? De quem? Vamos, nós falamos sobre ele muitos dias aqui. Daquela pessoa morna, daquela pessoa medíocre, que não quer viver na pobreza, mas que não tem a ambição suficiente para buscar algo bom para sua vida. Então, sabe quando você tá naquela mesmice assim, você fala, tá bom, deixa assim, né? Você tá sempre ali, vivendo a mesma vida, com os mesmos ganhos, ganhando da mesma forma, gastando da mesma forma, não busca algo novo, não busca viver de fato a prosperidade e a abundância que Deus tem para nós. E fica lá naquela mesmice, né? Rezando de vez em quando, buscando a Deus de vez em quando. Agur está falando dessa pessoa. Da pessoa medíocre, da pessoa tola, que não entendeu o valor da sabedoria, que não entendeu o valor da busca no Senhor. E aqui quando ele fala nem a pobreza e nem a riqueza, a gente tem que entender também que durante todos esses dias eu falei da pobreza mental e espiritual. Então não é só a pobreza financeira, não é só a riqueza financeira, mas a pobreza mental e espiritual. E aí você imagina você com todas as suas potencialidades, com tanta
coisa bom que você tem aí dentro e que você pode transbordar para ajudar os outros e elevar cada vez mais o seu nível de entendimento, você simplesmente virar para Deus e falar assim: ah, Deus, tá bom assim, não preciso conhecer mais, não quero saber mais, tá bom assim, vou ficar nessa mesmice. Me dá até um faniquito aqui, ó, de pensar que existem pessoas que pensam assim, porque o mundo é tão vasto, tão imenso, as possibilidades são tão gigantescas, que eu acredito que Deus deva olhar e falar: meu Deus, vamos, né? Ele mesmo deve pensar: te dei tantos conhecimentos, tantos valores, passei a ti o que há de melhor no mundo, por quê? Por que você quer o médio? Por que você quer o pouco? Se você pode ter o muito. Então aí a Gur vem nos alertar a respeito disso. Que nós temos que buscar o muito. Seja fiel com o pouco, que o muito lhe será acrescentado. O que quer dizer isso? Que quando você é fiel a Deus, quando você busca Ele de todo o coração, quando você busca a intimidade, quando você busca o poder de Deus na sua vida, mesmo que você esteja momentaneamente vivendo uma vida mediana, uma vida medíocre, na mentalidade, na espiritualidade, no desenvolvimento do ser, Deus te dará condições de você subir de nível. E como que aparecem essas condições na nossa vida? São os desafios que a gente enfrenta. Os desafios que a gente enfrenta fazem com que a gente amadureça cada vez mais. E a maturidade emocional e espiritual estão assim, lado a lado. Não tem como você ter uma maturidade espiritual, entender, buscar a Deus de todo o seu coração, diariamente, com fervor, com temor ao Senhor, impondo as suas mãos, canalizando a energia, e não evoluir também emocionalmente. Se você é aquela pessoa que vive só reclamando, não adianta ficar rezando. Tá rezando para quê se você tá reclamando? Deus ouve também a sua reclamação. O universo tá ouvindo a sua reclamação. E quando você reclama, você tá clamando 2 vezes aquilo que você não quer. Mas a sua consciência entende que é daquele jeito que você quer viver, então você permanece daquele jeito. E não se permite viver algo novo. E não se permite ir além para prosperar cada vez mais em todos os sentidos da vida. Então, quando eu falo aqui todos os dias a frase hoje melhor do que ontem, é em todos os sentidos. Na saúde física, mental, espiritual, emocional, em todos os sentidos. Não é um sentido só, não. Não é priorizar algo na vida e só buscar aquilo. Se você pode ter tudo, por que só buscar uma única coisa? Aí você tá lá o tempo todo rezando e nada acontece. Porque você acaba de rezar e vai reclamar pro seu cônjuge que não tá bem, ou você reclama pro seu amigo no trabalho que não tá bem, que tá difícil, que as vendas pararam, que as pessoas não estão comprando. Tem que estar alinhado. Tem que estar tudo alinhado. A oração, a vibração, a sua energia tem que estar alinhada para você poder receber. Senão você não recebe. E aí você fica naquela assim, se Deus quiser vai acontecer. Não, não é se Deus quiser. Porque Deus quer. Mas quem tem que fazer? Você. Você tem que fazer. Eu vou voltar lá no versículo 5, que eu pulei direto para o 8, mas vamos lá no versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Quem precisa de um escudo? Quem está sendo atacado. A guerra que a gente enfrenta é silenciosa. Nós somos o tempo inteiro atacado
por energias, por palavras e muitas vezes pelos nossos próprios pensamentos. Mas qual é o nosso escudo nessa história? A palavra de Deus. A palavra que você busca de Deus de todo o seu coração, porque tem essa condição. Você tem que temer a Deus. Tem que ser de todo o coração, tem que ser verdadeiro. Não adianta ser superficial. Vamos clicar aqui nos coraçõezinhos, vamos mandar essa live para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso. Nós estamos na reta final do nosso desafio. E você sabe o que é melhor disso tudo? Que tem gente começando ainda no primeiro dia. Tem gente chegando agora e tá lá no primeiro dia, começando. Ou seja, mesmo amanhã que nós vamos terminar, ainda vai ter gente chegando até esse desafio. Olha como Deus é maravilhoso. Como a semente que nós plantamos no dia 20 de novembro, colhe frutos e vai colher. Porque as pessoas estão chegando. Ontem eu recebi uma mensagem, Michele, eu assisti a sua live hoje ao vivo, não te conhecia e vou fazer desde o primeiro dia. Olha que coisa boa. Tá lá, vai voltar lá no primeiro dia. E você que está aqui comigo desde o primeiro dia, quando quiser, sinta-se à vontade a fazer novamente. Quando a gente lê um livro pela primeira vez, a gente tem um entendimento. Quando a gente busca ele pela segunda vez, a gente começa a perceber coisas que a gente não havia percebido. A mesma coisa com um filme e a mesma coisa com esse conteúdo. Talvez na primeira vez que você assistiu, você teve uma percepção. E na segunda vez que você assistir, você terá outra. Então manda esse aviãozinho aí para as pessoas, para elas poderem chegar até esse conteúdo. Clica nos coraçõezinhos para o Instagram entender que esse conteúdo é relevante, é importante. Nós estamos no 30º dia, 30º capítulo de Provérbios. Agur, lembra que agora no 30º capítulo é Agur que fala com a gente, não é Salomão. Então, os provérbios de Salomão foram até o 29, até o capítulo 29. Agora, no capítulo 30, quem conversa com a gente é Agur. E você vai perceber que no capítulo de amanhã, o capítulo 31, que é o último, é Lemuel que vai conversar com a gente, não é Salomão. Então, Agur diz assim no versículo 13: os que têm os olhos altivos e o olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. Quem são essas pessoas? As pessoas medíocres. Aqueles que querem ficar na mesmice. Ah, não quero ser rico nem quero ser pobre, quero ficar aqui, continuar reclamando, continuar vivendo de qualquer jeito e usando os meus dentes como espada, a mandíbula estão armadas como faca, que significa que usa a sua palavra para amaldiçoar as outras pessoas, às vezes amaldiçoa a si mesmo, reclamando que a vida tá ruim, reclamando que o dinheiro nunca chega, reclamando. Quem são essas pessoas? São os impuros, são os medíocres. E daí ele fala assim, aqueles que têm olhar altivo, aquele que te olha assim, ó, de cima, aquele que te desdenha, tipo, tô nem aí. Mas, por que tudo isso está aqui na reta final dos últimos dias? Para dizer que se você não aplicar os ensinamentos que Salomão nos trouxe, se você não buscar verdadeiramente a sabedoria, temendo a Deus, com disciplina, com constância e principalmente com humildade, você estará no meio desses, dos medíocres, dos medianos, daqueles que não querem nem a riqueza, nem a pobreza, mas que vivem reclamando onde estão, que vivem usando as suas palavras para amaldiçoar os outros, com fofoca, com desdenho.
se sentindo superior, né? Te olhando assim de cima, se sentindo superior. Mas, em contrapartida, cada palavra de Deus é como um escudo. Para quem? Para aqueles que estão buscando a presença do Senhor. Meu áudio tá estranho? Alguém mais notou? Oxe. Aqui pra mim parece que tá tudo certo, mas me falem aí se tá certo ou não, tá? Por favor. Talvez seja na sua internet ou qualquer coisa assim, dá uma olhadinha. Então, aqueles que querem buscar a prosperidade, aqueles que querem buscar a Deus de todo o seu coração, aqueles que de fato entenderam que precisam dedicar tempo e energia para ter a Deus, está uma voz, para alguns está certo, para outros está uma voz tipo robô. Credo! Não sei o que pode estar acontecendo, não tem nada, meu celular não está no carregador, tá tranquilo, não sei o que pode ser, gente. Mas bem, vamos embora. Qualquer coisa depois vocês ouçam depois de gravado, quem sabe na gravação a voz fica normal, tá? Então, a Gur vem nos dizer que se você vibrar nessa energia de não quero nem a riqueza nem a pobreza, quero viver na mediocridade, não quero gastar tempo, como que o medíocre pensa, não quero gastar tempo buscando ao Senhor. Não tenho tempo para entrar na intimidade com o Senhor, mas quer que Deus tenha tempo trazendo a provisão, trazendo a prosperidade, trazendo as bênçãos para a sua vida. Quem pensa assim, não quero gastar tempo? O medíocre, aquele que não quer ser pobre e não quer ser rico, mas que no fundo ele é medíocre. E não é a pobreza ou a riqueza financeira, tá? É emocional, espiritual, mental, a energia que você carrega. E olha só como são as coisas, quando você está intimamente ligado com o Senhor, quando você tem essa intimidade com Ele, você tem a percepção de quem são essas pessoas. Você reconhece quem são os medíocres perante ao Senhor. Às vezes, o medíocre é aquele que está andando de carrão importado, que mora numa mansão, mas que espiritualmente é pobre. Por isso, nós não devemos julgar a capa, o livro pela capa. Talvez a capa seja linda, mas o livro seja oco. Talvez a capa seja feia, mas o livro seja abundante. Então nós não devemos julgar as pessoas nem pela aparência, tampouco pelo que elas têm, mas sim pelo que elas são. Para você ter prosperidade, você precisa ser próspero, agir como próspero, pensar como próspero, vibrar a prosperidade dentro de você. É essa energia que você canaliza em volta de você, dentro de você, que atrai o que você precisa. E aí atrai o que você precisa, que podem ser os desafios para te ajudar a evoluir, ou atrai o que você precisa, que pode ser as bênçãos que você já tem para receber. Tudo depende do tempo que você está e no nível de maturidade emocional que você tem. Olha o versículo 24. A Gur diz assim: 4 seres da terra são pequenos. 4 seres da terra são pequenos. E, no entanto, muitos sábios. Quem são esses seres? A formiga, criatura de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo,
encontra-se nos palácios dos reis. Aí você que não tem o entendimento, que não tem a intimidade com Deus, lê uma coisa dessa e fala: o que eu tenho a ver com esses bichos? O que eu tenho a ver com tudo isso? Só que nós aprendemos desde o início, Salomão falou a respeito, e essa foi uma das frases do dia, a respeito da formiga. Lembra da formiga? Que não tem dono, não tem supervisor, não tem patrão e ela faz aquilo que precisa ser feito? Então, quando ele fala criaturas muito sábias, a formiga, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Vamos fazer uma analogia desses animais com as pessoas. Quem são as formigas? São as pessoas que se preparam. São as pessoas que sabem que precisa agir hoje para ter um bom futuro. São as pessoas que trabalham hoje, plantam hoje e sabem que a colheita virá futuramente. Não vai plantar hoje e tirar hoje o seu fruto. Sabe que precisa se preparar para que aquela semente dê o fruto que ela precisa colher. As formigas são aquelas que não precisam ser mandadas, que não precisam ser orientadas. São pessoas que têm iniciativa, que se preparam. Quem são os coelhos? Criaturas sem nenhum poder. Contudo, habitam nos penhascos. Quem são os coelhos? Os coelhos são as pessoas que sabem escolher o seu ambiente, que sabem escolher o lugar e as pessoas que precisam ter a volta. Não ficam em qualquer lugar, não estão por aí em busca daquilo que não edifica a sua vida. Os coelhos precisam ser comparados com as pessoas que sabem o valor do ambiente em que estão. E principalmente, que sabe o quanto é importante escolher bem o ambiente onde vivem. Lembra que a gente falou aqui muitas vezes de nós nos afastarmos de pessoas que só traz energia ruim, de pessoas que só reclamam, de pessoas que estão só amaldiçoando a própria vida e a vida do outro também? E talvez essa pessoa esteja aí mais próxima de você do que você imagina. E daí você se pergunta: mas Michele, como que eu vou me afastar do meu pai, da minha mãe, ou do meu filho, ou do meu cônjuge, ou da minha nora, ou do meu neto? Como que eu vou me afastar? Peça a Deus a sabedoria para Ele te dar o entendimento. Não sou eu que vou te dar essa resposta. É Deus. E você vai encontrar essa resposta quando você tiver dele a intimidade. Quando você tiver com ele a intimidade necessária. Talvez você não precise necessariamente se afastar da pessoa. Mas ele vai te dar a resposta, não sou eu. Eu tenho a resposta para mim, para a forma como eu ajo. E eu sei e reconheço quem são essas pessoas. Mas foi a minha intimidade com Deus que me trouxe essa resposta. E talvez a minha resposta não seja a sua. Então você tem que buscar. Os gafanhotos. Os gafanhotos não têm rei. Contudo, avançam juntos em fileiras. Quem são os gafanhotos? Os gafanhotos são as pessoas que entendem que a cooperação é melhor do que a competição. Quando você coopera, olha aqui, eles falam juntos, eles estão juntos em fileiras. Eles se cooperam, eles se ajudam. Eles buscam o mesmo propósito. Eles não estão desafiando um ao outro, em batalha um com o outro. Eles estão cooperando, eles não estão competindo. E muitas vezes você compete aí com a pessoa que está do seu lado por mais atenção, por querer se achar. Você está competindo para quê? Se a sua força alinhada com a pessoa que está ao seu lado é muito melhor, a cooperação é muito melhor.
Quem são os gafanhotos? As pessoas que cooperam, que estão lado a lado ajudando umas às outras. E talvez você seja um gafanhoto quando você está no mercado e cai a sacola de uma tiazinha e você vai lá e pega essa sacola e você ajuda essa tiazinha. Não precisa ser em grandes momentos. Deus nos mede nos pequenos detalhes, nas nossas pequenas atitudes. É ali que Ele nos conhece. Quando nós estamos sozinhos, quando nós fazemos algo de fato para ajudar alguém sem nenhuma intenção, sem saber quem é aquela pessoa e no que ela pode me privilegiar. Porque tem os puxadores de saco, né? Aqueles que ficam adulando, aqueles que ficam o tempo todo buscando alguma coisa ou alguém por interesse próprio. E aí as lagartixas. Gente, o que é uma lagartixa, né? Qual o trabalho a lagartixa dá pra gente? Nenhum. A lagartixa não faz mal nenhum para a humanidade. A lagartixa não traz nenhuma doença para nós. Mas a lagartixa é essencial porque ela é um predador de alguns insetos. Então, ela é altamente benéfica para a humanidade, certo? Quem são as lagartixas? São pessoas que agregam valor mesmo sendo pequenos. Como pequenos? Imagina que você é o proprietário de uma empresa. Proprietário, o dono, sei lá, o cabeça, o que manda em tudo, tá? Todos os seus colaboradores estão te ajudando, cada um no seu papel, cada um na sua função. Um cuidando de contratação de funcionários, o outro cuidando do relacionamento com o cliente, o outro cuidando das vendas. Mas tem a tiazinha da limpeza que ela não te traz um lucro. Você não consegue mensurar o retorno do trabalho dela. Mas se ela parar de trabalhar, você vai mensurar o estrago que é feito. Os lixos transbordando, o piso totalmente sujo, a sua mesa toda empoeirada. As lagartixas são essas pessoas que mesmo com pequenas funções são essenciais para que o negócio consiga dar certo. Talvez você seja uma lagartixinha em algum momento, fazendo uma coisinha que talvez as pessoas acham que é sem importância, mas que sem o seu trabalho não consegue prosperar. Michele, e eu posso ser um pouco de cada animal? Eu posso ser um pouco de cada coisa? Eu posso ser essa pessoa que agrega esses quatro elementos ou essas 4 qualidades? Claro que sim. Nós devemos ser. Devemos agir como as formigas, planejando o nosso futuro. Devemos agir como os coelhos, sabendo qual é o ambiente que a gente precisa estar e quem são as pessoas que a gente quer no nosso ambiente, quem são as pessoas que a gente quer no nosso pensamento, no nosso coração. Precisamos agir como os gafanhotos, cooperando um com os outros e fazendo um trabalho de lagartixa, que às vezes as pessoas acham que é menos importante porque não atrapalha, mas está beneficiando a todos. Por acaso você já tinha lido esse versículo e entendido dessa forma? Legal, né? Eu achei muito bacana, porque eu não tinha entendido ainda dessa forma. E eu sei que sempre há uma analogia na Bíblia. Sempre vem alguma parábola, alguma coisa para que a gente tenha um entendimento melhor. Porque Deus já sabia que o ser humano iria evoluir, que os tempos iriam mudar, que as palavras teriam outros significados. Por isso, às vezes, você encontra o mesmo versículo com significados diferentes, dependendo da Bíblia que você usa. Mas se a gente levar tudo isso lá há 3.000 anos atrás, não existiam as novas palavras que a gente tem hoje. Então eles usavam os animais para fazer as comparações, porque era muito mais fácil para as pessoas conseguirem entender.
E aqui em cima, no versículo 24, 25, 26, 27 e 28, estão falando sobre esses 4 animais, tá? Nesses versículos, eles trazem os animais pequenininhos, que talvez você fale, não tem importância, né? A formiga não tem importância, o gafanhoto não tem importância, a lagartixa não tem importância, o coelhinho é bonitinho. Mas olha quanta coisa boa a gente pode aprender na forma como esses bichos vivem. Lá no versículo 29, Salomão diz assim: há 3 seres de andar elegante. 3 seres de andar elegante. 4 que se move com passo garboso. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. O galo de andar altivo, né? O galo anda com a cabeça para cima, assim, né? Se achando. O bode é o bode, não é o carneiro, é o bode. O que é o bode? O bode é um animal forte, né? Um animal briguento também. E naquela época, o bode era ainda mais, né? Usavam a testa dos bodes muitas vezes para derrubar paredes. Então o bode, além de ser forte, ele tinha um andar garboso. Por quê? Porque o bode ele anda, né? Ele vem todo imponente. E se ele mira em você, sai da frente. E quem é o próximo? O rei, à frente de seu exército. Quando o rei está à frente do seu exército, como que ele se sente? Com poder, com comando. Então o leão, que é poderoso entre os animais, e aí a gente sabe do poder do leão, porque quando a gente fala de força, a gente fala do leão, né? Tanto é que em várias passagens bíblicas menciona a força do leão, o magnetismo do leão, o poder do leão. Ele é o rei dos animais. Então, o leão é poderoso entre os animais, é o rei. Quando que você se torna poderoso entre a humanidade? Quando você tem a intimidade com Deus. Quando o leão vem te trazer o poder, é o poder que está na presença do Senhor na sua vida. Quando você permite que Deus haja através de você. O leão é poderoso, ele não foge de ninguém. Quando você não foge de ninguém? Quando você tem força, quando você se sente, você fala, não, peraí, aqui é meu lugar, aqui é meu ambiente. Só que Deus te dá essa força quando você tem Ele no coração. O galo de andar altivo. E é até engraçado a gente fazer a analogia do galo, porque geralmente o galo tá sozinho no meio da galinhada, né? No galinheiro. Então ele se acha lá no meio das galinhas. E por que ele se acha? Porque ele tem um poder que as galinhas sozinhas não conseguiriam fazer. Você sozinho não consegue fazer, você precisa da presença de Deus. É Ele quem te dá a condição de fazer aquilo que você precisa, de tomar as forças que você precisa. É Ele quem te dá a sabedoria e o entendimento que você necessita para prosperar em abundância. O bode, a força do bode, quando que você tem força? E aí aqui não estou falando da força física, né? Claro que nós temos que exercitar a nossa força física se nós queremos envelhecer com saúde, com um corpo mais forte. Mas aqui a analogia é em relação à força do bode quando nós nos tornamos também forte diante das circunstâncias, diante das provações que a gente passa diariamente. E aí então ele diz do rei à frente do seu exército. E você muitas vezes pode ser o rei à frente do seu exército. Quando você é a mãe ou o pai que demonstra aos seus filhos
a disciplina, a constância, a busca pela presença do Senhor? Você é o rei do seu exército quando você direciona pessoas para algum caminho. E aqui Salomão não está falando simplesmente do rei que tem um castelo, mas do rei e rainha que habita em cada um de nós, com o poder que nós temos para transformar quando nós buscamos intimamente a presença do Senhor. Então, eu vejo a Gur aqui validando tudo aquilo que Salomão nos mostrou. Tudo aquilo que nós aprendemos com Salomão. Tudo aquilo que nós vimos dia após dia, capítulo após capítulo, que Salomão nos trouxe verdades profundas para nós aplicarmos dia a dia e sermos pessoas melhores. Se nós somos pessoas melhores, se a gente melhora, tudo melhora ao nosso redor. As pessoas podem até ouvir o que eu falo, ouvir o que você fala, mas as pessoas nos conhecerão através das nossas atitudes. É aquilo que você faz que torna quem você é. E aí eu te pergunto, as suas ações estão em sintonia com aquilo que você está falando? As suas ações têm sido tão poderosas quanto as suas palavras? E as suas palavras têm sido para edificar ou para amaldiçoar as pessoas, as situações, as coisas? Olha o poder da nossa palavra, gente. Os dentes são espadas e as mandíbulas armadas de faca. O que quer dizer isso, Michele? Quer dizer que aquilo que você fala para destruir, destruirá, mas aquilo que você fala para edificar, também edificará. Use as palavras para transbordar na vida das pessoas, para edificar a vida das pessoas, porque assim a edificação também virá na sua vida. Eu não sei quais são os desafios que você enfrenta, mas sabe qual é o ensinamento que vem hoje para nós? Fecha a sua boca, se não é para você falar coisas boas. Muda a sua mente se não é para você pensar coisas boas. Se for para você pensar coisas ruins, busque alternativas para fazer com que o seu pensamento seja desviado. Se for para você falar coisas ruins, nem abra a boca, fecha a boca. Só que não adianta só fechar a boca e deixar essa coisa ruim aí corroendo o seu coração, correndo a sua mente. Você precisa trabalhar. A nossa mente é poderosa. É a sua mente que te trava, que não permite que você prospere. Então trabalhe a sua energia mental. E aí você vai começar a modificar as suas palavras. Sabe uma coisa que eu acho importantíssima e eu aplico isso na minha vida? Muita gente fala, Michele, você tem o dom da comunicação, né? Eu acho que dons são coisas que todos nós temos, mas que nós precisamos desenvolver. E como que eu desenvolvo a minha fala? Através da leitura. Se eu não ler, eu não conhecerei novas palavras. Se eu não ler, eu não saberei de novas coisas. Se eu não ler, eu não conseguirei o entendimento. Então, se eu quero usar as minhas palavras para edificar ainda mais a vida das pessoas, eu preciso ter isso dentro de mim. E a forma que eu, Michele, busco é através da leitura. Através da leitura de livros, através da leitura da Bíblia. E tem alguns livros que são meus xodós que eu carrego por anos junto comigo e a cada vez que eu leio, eu tenho uma experiência diferente. Porque são livros que mudaram algumas chaves na minha vida. E tem outros livros que também mudaram algumas chaves, que também me ensinaram, mas que eu percebo
que eu preciso passar esse conhecimento adiante. Então eu dou os meus livros. Mas não é doar em qualquer lugar, de qualquer jeito. Sabe? E normalmente, olha como Deus é maravilhoso, e quando a gente está pronto, o universo conspira a favor. Uma coisa tão pequena. Então imagina nas coisas grandes o quanto o universo, Deus não age através, né? Às vezes eu pego livros na mão, livros que eu gosto na mão, e tô com aquele livro, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Tenho aqui. Esse daqui que é O Poder do Subconsciente. Esse livro já é velhinho, eu mencionei ele na Masterclass do Merecimento. Esse é um livro que eu não dou, porque eu gosto dele e cada vez que eu venho eu anoto uma coisa diferente. Mas às vezes eu pego um livro na mão que eu falo, não, já consumi todo o aprendizado que esse livro tem para me dar. Senhor, coloque na minha vida alguém que precisa ter esse conhecimento, alguém que tenha sede, que vá ler esse livro. E eu ponho lá, guardo na minha estante. Dá uns 15, 20 dias, alguém fala, gente, alguém leu tal livro? Tô pensando, tô querendo comprar, mas queria saber se o livro é bom. Eu já falo, ó, eu li e tenho aqui, leva de presente. E a condição que eu dou para quem leva de presente o meu livro é, quando você terminar de ler, se você achar que ele já te serviu, doa para alguém e passe adiante. E os meus livros estão aí, não sei aonde, pelo mundo, passando adiante, ou na gaveta de alguém que quer continuar lendo, porque a gente tem que transbordar aquilo que fez bem pra gente. Eu tô falando de livros, mas pode ser qualquer outra coisa. É dando que se recebe. Eu já consumi tudo aquilo que o livro tinha para me oferecer, então eu preciso dar. E quando eu dou alguma coisa, eu estou recebendo de volta. Eu estou recebendo um muito obrigado, eu estou recebendo uma oração de gratidão, eu estou recebendo uma energia de, nossa, aquele livro que a Michele me emprestou, que a Michele me deu, me ensinou isso, nossa, que legal. Olha que energia boa que a pessoa está me dando. Que eu edifiquei a vida dela. Eu fui instrumento de sabedoria na vida dela. Então é dano que se recebe, e muitas vezes a gente recebe algo que não é palpável, mas que é extremamente importante, que é a energia, a oração das pessoas que gostam da gente, que querem ver a gente bem. Pratique isso, quando você estiver fazendo as suas orações, ore também pelas pessoas. Faça o bem também por elas. Mas aí você pode falar, não, Michele, eu rezo pelas pessoas também. Ok, comece a rezar por pessoas diferentes. Se permita, tipo hoje, a hora que você entrar em oração, você falar, Senhor, coloque alguém no meu coração que precisa dessa energia, coloque alguém no meu coração. E Deus vai trazer pessoas na sua memória, no seu coração, e vai falar, olha, faz tanto tempo que eu não penso nessa pessoa, vou rezar por ela. E aí você não precisa dizer, sabe? Ó, fulana, rezei por você hoje. Ó, fulano, rezei. Deixa o universo fazer. Deixa o universo fazer. Esse final de semana, eu estava em curso e a professora disse bem assim, ofereceu pra gente algo, tá? E falou, quem gostaria? E na hora eu tive um impulso assim de, eu quero. Mas eu lembrei de uma amiga que estava no mesmo ambiente e ela estava precisando muito mais do que eu. E naquela hora eu me calei, fechei a minha boca e falei, se ela não pedir, eu vou pedir, porque o universo está me dando a oportunidade. Mas eu entendi que ela precisava mais do que eu. E aqueles 3 segundinhos que eu fiquei em silêncio, ela tomou a coragem e falou, eu quero, um pouco tímida, e disse, eu quero. E aí, então, depois, quando ela foi, ela recebeu aquilo e tal, e o meu coração se encheu de alegria, sabe? Porque eu falei, que bom que eu posso, neste momento, doar para que o outro receba. O que eu doei? Eu doei a vez. Porque se eu tivesse falado rapidamente, porque eu penso, né? Eu pensei muito rápido, a hora que a prof falou quem quer, eu já ia levantar a mão e dizer eu. E quem me conhece sabe que eu sou ligeira nessa questão.
Eu não deixo as oportunidades passar. Se eu verdadeiramente estou buscando e eu vejo que Deus está me entregando, eu não deixo a oportunidade passar. Mas naquele momento, eu entendi no meu coração que não era para mim, que aquela oportunidade tinha uma outra pessoa precisando mais. E ela foi. E foi maravilhoso. E aí Deus é tão perfeito e tão maravilhoso que isso foi na parte da manhã, nós almoçamos, tudo direitinho. Na parte da tarde, a prof me pegou para um exemplo e trouxe uma solução daquilo que eu permiti que a minha amiga tivesse a solução na parte da manhã. Porque é dando que se recebe. Gente, não tem coisa melhor do que isso. Não tem. Eu dei a oportunidade para outra pessoa e Deus, mais do que rapidamente, no mesmo dia, só que em outro período, Deus me recompensou. Então, às vezes, você pode achar que você está perdendo, mas é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é vivendo que se vive eternamente. Quem falou isso? São Francisco de Assis, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que essas frases são parte da oração de São Francisco de Assis. Que ele diz que é perdoando que se é perdoado, é dando que se recebe. 30º dia. Até aqui o Senhor nos sustentou. E amanhã nós estaremos juntos, novamente, às 7 horas da manhã. Para o último dia do desafio. Eu acredito que vocês já conheçam, né? O último dia do desafio, o versículo 31, fala sobre, entre outras coisas, sobre a mulher exemplar. E vai ser um momento muito edificante. Vai ser maravilhoso, não perde não. E tragam mais gente, tragam cada vez mais pessoas para ter o conhecimento, para ter o entendimento, para estar aqui junto conosco. A frase de hoje vai ser o versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. Tô sem caneta. Deixa eu marcar aqui. Versículo 5 é a frase de hoje. Frase do dia. Anotem aí. Amanhã é o último dia. E eu imagino que você esteja com um coração alegre e feliz por ter passado esses 31 dias, né? Junto comigo. Hoje 30, mas amanhã será 31. E eu tenho certeza que muita coisa boa aconteceu e muita coisa boa ainda vai acontecer. Mentaliza sempre isso. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Muita coisa boa está para chegar na sua vida. Muita coisa boa está para acontecer. Porque Deus é maravilhoso e Ele é perfeito nas suas ações. E nós temos em nossas vidas tudo aquilo que nós merecemos, porque nós atraímos tudo isso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Ai, desculpa. Não consegui segurar. Eu ia falar, quero espirrar e já espirrei. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe os seus projetos, a sua casa, a sua empresa, o seu trabalho. Que Deus abençoe os seus filhos, que Deus abençoe seus cônjuges, que Deus te abençoe. Abençoe as suas atitudes, abençoe os seus pensamentos, para que você possa agir como a formiga, o gafanhoto, o coelho, a lagartixa, mas também como o leão, o galo, o bode e o rei. Porque nós temos tudo isso dentro de nós. Basta deixarmos acontecer.
Isso mesmo, estou aberta a todas as transformações e permita que elas cheguem. Mas lembre-se que transformação, que mudança exige paciência e que às vezes traz dor. Mas essa dor é para te fazer melhor. Essa dor é para você evoluir, para você passar de fase. Então se permita ser instrumento do Senhor, se permita ser transformado, se permita ser melhor a cada dia e em todos os instantes. Mentaliza essa palavra hoje, permissão. Se permita, simplesmente se permita. Que Deus te abençoe. Gratidão por mais esse momento, gratidão por mais esse dia. Amanhã, 7 horas da manhã, eu quero ver todo mundo animado aqui, porque é o 31º dia, o nosso último dia, o 31º capítulo de Provérbios. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 7 horas da manhã.